E aí, cara? Como que tá essa vida de estudar pra caramba, ver esse cenário político decadente? Olha, a questão é o seguinte, eu fiquei 30 anos como professor na Universidade Pública, né? Eu estava na Universidade Federal de São Carlos, né? Nos últimos 20. E antes eu tinha trabalhado também no ensino médio e tal. Aí trabalhei bastante, dei bastante aula. Não, e você pode ficar ali, pode só ficar puxa. tranquilo, Só puxar. Não, mas tudo bem. Aí eu fiz quando eu me aposentei na universidade, eu já participava bastante, escrevia muito para a Folha, para o Estado, participava de debates em TV e tal. Aí, a partir de 2013, metade do ano, aí eu comecei a me dedicar às minhas coisas no campo do jornalismo político. E mais recentemente no YouTube, né, no meu canal do YouTube, e que a gente lá combina as lives que são diárias, com entrevistas, tem lá um clube de membros, né? E isso está sendo muito legal, porque, bem, vocês são os grandes especialistas, eu sou um aprendiz, então eu estou aprendendo, e aí a Letícia, que é minha mulher que conhece bem tudo isso, e é bem legal, porque é um outro público, não tem nada a ver com aquele público que eu escrevi em jornal antigamente, nas revistas, o público da universidade também é diferente do que a TV aberta. Você se sente mais livre? Ah, sim, porque eu tive umas experiências meio problemáticas. Esse público é diferente também da Jovem Pan? Sim, porque eu participei numa época da Jovem Pan, que não é a Jovem Pan de hoje, era uma Jovem Pan diferente, né? Tanto que com quem eu trabalhei, quase 90%, 95% foi embora, né? Está em outros veículos de imprensa e tal, fazendo outras coisas. Mas é um outro público. E é legal porque a gente tem uma ideia, você fala com o mundo inteiro, né? Cara, o que tem de brasileiro espalhado pelo mundo. E aí, gente de diferentes faixas etárias, diferente escolaridade, né? Tudo. Então, aí você fica surpreso como é que as pessoas acompanham e o engajamento e esse feedback que é muito legal, né? De saber o que as pessoas estão pensando. Então, isso é né, com o YouTube e tal. Que, por exemplo, na rádio, quando eu trabalhei em rádio, eu não tinha isso, né? Eu sabia, eventualmente, que alguém falava, olha uma coisa, mas essa coisa do momento, feedback do calor da hora. Vê na hora. Na hora. Isso é uma coisa fantástica. Pode ser meio enlouquecedor também, quando tem ataque de uma turma aí, mas eu também estou acostumado com os ataques. Eu já passei por tantas em outros momentos, esse pessoal não me assusta. Tá casca grossa. São os valentes do teclado, né? Isso tá cheio e tal. Aí quando vão depor na CPI como hoje, fica tudo carneirinho, tudo assim. É leão, depois vira um gatinho, né? Então, na hora do vamos ver. Então, eu estou acostumado. Mas é legal. É que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil do Brasil, um momento terrível, né? É o pior momento da história do Brasil republicano, em termos econômicos. E olha que tu meteu o pau no governo do PT também. Verdade, é verdade. Então, o que uma pessoa até disse uma coisa seguinte, olha, o legal com você é que você tem os princípios. Você faz análise política, mas não partidária. Então, o princípio é o mesmo, é esse daqui. Se os governos vão fazendo assim, o problema é deles. Eu estou com a mesma visão democrática, republicana, radical, no sentido de defender o que eu acho que é bom para o país. E eu sei que bater de frente tem um custo. Por exemplo, com o caso do PT, eu escrevi um livro, um dos mais vendidos, teve uns 150 mil exemplares. Caralho. A década perdida, 10 anos de PT no poder e tal. E tive processos, um monte do PT, inclusive do próprio Lula. Tivemos assim, ele aí, eu aqui, também na Barra Funda, lá no fórum. Mas isso faz parte com outros políticos do PT, agora mesmo, agora virtual, semana passada, com mais um, que eu já nem lembrava, de 2018, fazia tanto tempo. Mas isso faz parte. Quando é uma discussão assim, no campo das ideias tal, e por alguma razão eles recorrem à justiça. Agora, já a questão do bolsonarismo, o bolsonarismo está fora do campo democrático. O Bolsonaro é nazifascista sem o saber, porque ele é preguiçoso. Eu chamo de mandrião. Mandrião é uma palavra mais educada para falar vagabundo. Então, ao invés de você falar vagabundo, fala mandrião. Mandrião acho que eu estava nos desenhos do Pica-Pau. Então, é uma palavra que também em desuso, mas porque aí ainda bem que ele não lê, não estuda, não escreve, né? Tem problemas cognitivos seríssimos. É um aluno da terceira série do Fundamental 1, né? Ele mais ou menos está ali, na terceira série. E aí, com ele, a barra é pesada, é paulada, é pancada com essa turma que pressiona, que ameaça de morte, né? Então, você precisa fazer o boletim de ocorrência. Ao mesmo tempo, pega lá e a Letícia acompanha isso pela internet, o sujeito manda o modelo para entrar com ação na justiça. Então, por exemplo, a mesma questão em 25 lugares diferentes do Brasil.
Então você pega um cara entra com processo no Acre, um no Rio Grande do Norte, outro no Rio Grande do Sul, outro no Mato Grosso, outro em Minas Gerais. Só que agora... A finalidade é encher o saco? Encher o saco e criar, censurar, né? Criar um incômodo e falar, olha, toma cuidado aí. Então, eu ganhei, quer dizer, o meu advogado, doutor Alexandre Fidalgo, que ganhou, dessas 20 e tantas em relação só a essa questão, já 17 foram julgados e foi ganho as 17. Alguns juízes até decidiram, usando a expressão assédio judicial, né? E aí é um meio de tentar coagir, de censurar. Mas eu vou levando sem nenhum problema e vamos em frente. O importante é a gente ter princípios, né? Defender a ordem republicana, combater a corrupção, defender que o Brasil... As nossas 4 últimas décadas foram um horror. Eu peguei um outro momento, não de vocês, da história econômica do Brasil, que o Brasil crescia a ritmo chinês. O Brasil cresceu a 10, 11, 12, 13% ao ano. Tal. Então, entre 1930 e 1980, durante 50 anos, meio século, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. Nós perdemos o caminho nas últimas 4 décadas. E essa que terminou agora, em 31 de dezembro do ano passado, foi a pior das 4. O 2015, 2016 foi um verdadeiro horror em termos econômicos. Então, você cai a renda per capita, a expectativa de vida, e o país fica parado. Nós estamos parados, né? O mundo inteiro está se recuperando, se desenvolvendo, e nós aqui estamos assistindo. Você vê a população cresce do Brasil 0,8, que é muito pouco. Quando eu fazia ginásio, nem existe mais ginásio, seria o Fundamental 2, né? No caderno, no verso, tinha um mapa do Brasil e o crescimento era 3,2. Você imagina, e o pessoal achava legal, era uma loucura crescer 3,2 por ano o crescimento da população. Hoje cresce 0,8. Se o país no ano que vem crescer em torno de 1, não vai passar disso, 0,8, é igual ao crescimento demográfico, ou seja, nós estamos estagnados. Então é um momento terrível que nós estamos passando, de estagnação econômica, inflação, essa combinação inflação e estagnação, a chamada estagflação, aí é um horror, né? E estamos passando problemas sérios no campo econômico, no campo social, as pessoas morrendo de fome, você pega a extrema pobreza, né? Tem dados horríveis. Agora que tem muitas reportagens do pessoal abrindo lixo para comer. Eu vi isso. Eu vi também. Eu vi, quer dizer, e é uma coisa assim inacreditável. Quer dizer, nós estamos num caos social, num caos econômico, político nem se fala, porque ele é um pobre, um incapaz, o Bolsonaro, né? É um beócio, como eu chamo, a palavra também em desuso. Quer dizer o quê, professor? Beócio era um sujeito medíocre, meio burro, porque vem da antiguidade. Em Atenas tinha a península da Ática e tinha a cidade de Atenas, e Beócio era no campo. Sempre teve essa discriminação em relação aos moradores da cidade em relação ao campo, né? Então era que o pessoal era pouco letrado e coisa do tipo. Mas essa expressão também ninguém usa mais. Mas é bom, uma vez por outra, recuperar. Então, ele é um beócio, mas se ele só fosse um beócio, ainda o pior é que ele é corrupto, genocida, ladrão e sócio e líder de uma organização criminosa, do qual ele é o chefe, os filhos participam, né? Basta ver as rachadinhas. É que o INHA diminui o crime, né? A gente fala, INHA, o cara fala, pô, tal. Não, ele desviou dinheiro público, peculato, nos gabinetes do Carlos, do Flávio e dele, né? E fez isso durante anos. Porque... Ele é meio ladrão de galinha nesse sentido, né? Porque ele não tinha presidência da República. Então, dá trabalho. Pensa o seguinte... Porque ele era burro, né? Não, ele mas era eficaz para estar era o máximo que ele... esquemas, Mas ele não tinha... Então, o que ele ficava... Você imagina, dá trabalho. Vamos ler o lado positivo do corrupto. Porque você precisava depositar no envelope 1.200 por vez, aceitava o caixa da Assembleia. Pô, você faz não sei quantos envelopes, dá certo o trabalho, né? Você tem de cobrar o assessor que não trabalha. Foram 102 familiares. Ele é uma pessoa ótima, um bom cristão, 102, né? Dele e da segunda mulher, que é uma senhora também de reputação ilibada, uma grande pessoa também, que com ele, durante o casamento, cerca de 10 anos, comprou 14 imóveis. Só que não bate, né? Se você pega os rendimentos dela e dele, como é que eles compraram 14? É o peculato, é o rachadinha, que eles tinham, lavavam dinheiro com imóveis e tal. Então, é um momento difícil, porque você junta caos social, caos econômico, um país sem perspectiva, o mundo se modernizando rápido. O Bolsonaro na presidência, não temos lideranças políticas sólidas, alternativas, né? E, por outro lado, nós temos uma sociedade civil orgânica, especialmente os mais jovens, extremamente dinâmicos economicamente. Então, há uma fratura, um racha entre uma sociedade, especialmente dos mais jovens, economicamente super dinâmica. Você pega esse negócio de Facebook, você fala, todo lugar tem brasileiro, se você for examinar. E, do outro lado, uma estrutura política do século XIX. Quer dizer, a sociedade está no século XXI e a política está no século XIX. Então, não dá, né? Eu acompanho por obrigação, não por prazer, as sessões do
Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, eu fico abismado com os caras, a mediocridade. Outro dia um cara de Santa Catarina, deputado federal, pegou e falou, Mato Grosso do Sul, ele falou, é região sul, porque ele é sul. Aí alguém falou, não, é centro-oeste, porque tem o Mato Grosso. Não, se tem sul, é região sul, quer dizer, não sabe nem geografia. E foi o mais votado, pior que o cara em Santa Catarina, foi o mais votado. Então, a Aparecida do Norte devia ser na região amazônica, porque é norte, né? Sai do Vale do Paraíba. Então, você tem um nível muito baixo de representação política, uma sociedade super dinâmica, que você não entende, né? De inserção do mundo, tal, gente que quer crescer, e uma estrutura muito antiga do lado de cá. Então, eu acho que é por isso que o pessoal fala assim, mas você critica tudo? Não. Uma coisa é você ter uma análise crítica, analítica e também propositiva. Nós podemos sair dessa, nós temos tudo para dar certo. Né? Tem coisas que desde quando eu era jovem, faz tempo, as pessoas falavam assim, o Brasil, por exemplo, não tem deserto, não tem terremoto, não tem isso, tem aquilo. É verdade. Meu pai era um cara que falava isso pra mim. Verdade. Não, é verdade. Se você olhar o Brasil, que é quase que um continente, você não tem muitas montanhas que interrompem a circulação das pessoas. Nós temos um monte de rios para aproveitar, não para o transporte, para utilizar a água que usa para as usinas, etc, ou para irrigação, depende das circunstâncias, que nós temos tudo. Temos um povo dinâmico, não temos aquela coisa em alguns países da Europa, por exemplo, que tem aquele ódio secular religioso. Aí você vai perguntar para o cara, mas por que você não gosta, a Bósnia não gosta lá do sujeito da Sérvia? Porque em 1340... Você fala, mas eu não entendi. Em 1340, mas no século XIV, quer dizer que o problema, eu pensei que era um problema de ontem, não, o problema dele é quer dizer, alguém que arrasta 6, 7 séculos, imagina o ódio acumulado, que isso passa de avô para o filho, depois para o neto. Então, nós não temos isso aqui. Temos uma unidade linguística que é super, que outros países não têm, nós temos também. Então, temos todas as coisas para dar certo. Agora, a política é que amarra a economia. Então, é o que nós precisamos resolver. Em 18, muitos imaginavam que a nova política fosse essa turma, o Bolsonaro fosse da nova política. Tem que ser meio burro para acreditar nisso, não mas tem, teve professor? gente que acreditou. O cara que foi 28 anos parlamentar em Brasília e 2 no Rio, né? Que ele era o novo, ele era o velho. Mas uma parte da esquerda brasileira também é o velho. Quando eu vi uma campanha agora aqui municipal em São Paulo, eu vi o sujeito falar, era velho, falava que Cuba é democracia e Venezuela é democracia. Você não pode ser o novo achando que Cuba é democracia e Venezuela é democracia, caramba. Então... Isso é tentar contra os fatos. Contra os fatos. E aí não dá...